Olá pessoal, tudo bom? Eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho porque muito engraçado o que aconteceu hoje. Eu tava na casa da minha mãe, a gente foi almoçar lá e eu tenho enfim, acabou que o meu quarto de solteira lá ficou para depósito de coisa que não cabe aqui em casa, de coisa que ainda não foi pra fazenda. E eu subi lá para pegar um livro que tinha lá e, gente, muito livro meu, muito livro da minha época, muito livro dos meus meninos ainda hoje, que não cabem mais aqui em casa, que são muito infantis e que eu ainda vou usar depois com o Ricardo, que é mais novo, mas muito livro. Eu até fiz um vídeo depois, eu vou tentar colocar com esse vídeo junto para vocês verem, muito, pilha de livro. E aí, junto com isso, né, peguei os livros que eu queria e tal, até um infantil também que eu queria, que tava lá, mas junto com isso eu recebi uma pergunta muito engraçada. Na mesma hora, recebi uma pergunta falando como é que eu fazia para os meus filhos serem, então, leitores e lerem sozinhos, sem depender da mãe, porque o meu menino tava lá embaixo, ele tava sem fazer nada, acabou pegando um livro para ler. Um livro antigo já dele, porque a minha mãe deixa alguns lá em cima e outros lá embaixo para os meninos pegarem. Revistinha e tudo mais. E aí que me caiu a ficha, né? A gente fala tanto, mas tanto sobre dar exemplo, sobre como os filhos, eles aprendem com os exemplos do pai, como os filhos se espelham no que vem os pais fazendo, né? E ainda assim, é óbvio que a gente ensina aqui a leitura, é óbvio que eu li com eles desde pequeno, mas eu só fui uma leitora assídua porque eu vi a minha mãe e meu pai lerem muito. Meus pais são grandes leitores até hoje. Eu só fui ter paixão pelos livros porque a minha mãe realmente comentava os livros que ela lia comigo, porque a minha mãe me ensinou desde pequena a ler, lia comigo, mas antes de qualquer coisa ela sempre estava lendo um livro. E eu lembro que eu adorava quando ela me contava. Eu não me incomodo se a pessoa me conta o final do filme, do livro, não me incomodo, eu gosto da narrativa. E eu lembro que eu adorava a minha mãe contar os livros que ela estava lendo. Então, assim, foram coisas que eu via minha mãe fazendo que não teria como eu não fazer, porque aquilo tava aos meus olhos, os meus pais faziam, minha mãe e meu pai faziam aquilo, enfim, na minha frente. Lia diariamente, se não diariamente, quase sempre tinha um livro para comentar, uma história para contar do livro. Então, assim, é óbvio que a gente aprende quando a gente é estimulado pelos pais, mas a gente aprende muito, por exemplo, também, mas muito por ver os pais fazendo. E aqui em casa acabou que eu fiz das duas coisas, né? A gente estimulou desde pequeno ler para os meninos e eles sabem também que eu adoro sempre ter um livro novo, que eu adoro estar comprando o livro e lendo o livro. Então, isso tudo ele vê aqui em casa, ele vê o quanto a gente valoriza isso, o quanto é importante pra gente. Tanto é que eu me lembro que nesse último Natal, eu falei assim, eu ainda não dei seu presente, que tinha muito presente na árvore, acabei guardando o meu presente para dar depois pro menino. E ele falou assim, mas mãe, é livro, não é? Aí eu falei, gente, mas será possível que eu dou todo ano? E assim, eu não dou todo ano no Natal, mas todo ano eu dou um livro. Aí eu falei assim, é uma coleção, e era dos escoteiros. Ele falou, super incrível. Ou seja, ainda bem, né? Eu já sabia que era uma coleção que ele queria e eu fui selecionando volumes, é uma coleção de 20 volumes e eu só acho um sebo hoje. E acabei fazendo o presente de Natal dele. E a gente lê são livrinhos que a gente lê por noite, porque são livros que são por capítulos ou por títulos. Esse de escoteiro é como fazer uma fogueira do modo tal, como fazer a cabana. Então, acaba que não é um livro de leitura que eu tô lendo sempre. Então, é um livro que tá sempre de noite pra gente, onde eu leio uma página, outra página. Eu lembro que no mesmo dia a gente começou a ler um deles, que a gente tinha fundado o outro. Mas, assim, respondendo a pergunta que me fizeram já, vou responder até aqui. Como é que os meus filhos são grandes leitores hoje já, né? Hoje, meu menino de 7 anos, ele já pega livro pra ler sozinho. Eu posso até ter ensinado, mas eu acho que antes disso é o exemplo que ele vê em casa, é o exemplo do pai dele e o meu exemplo lendo, né? É o exemplo que na verdade são as nossas prateleiras cheias de livros, são a gente comentando sobre livros,
são encomendas de livros chegando aqui, sou eu lendo com ele me vendo lendo, e é isso. E vou falar uma coisa pra vocês, ai, que trabalheira que dá, alguém pode comentar. Gente, é uma jornada que você não volta atrás depois, porque é tão gostoso você ter a companhia de um livro que vai ou te instruir, ou te contar uma história. Cada livro é de um jeito, né? Ou vai ser um livro que vai te ajudar em algum setor que você está aprendendo. Mas eu digo que cada livro te traz uma experiência, é como se fosse uma viagem. E cada livro lido, você guarda aquilo que depois você narra alguma coisa, ou você cita como exemplo e fala, como que eu sabia disso? Com certeza de uma leitura que você fez. E hoje eu aprendo, é curioso, mas hoje eu aprendo muito mais do que na minha época de solteira, porque eu leio muito para os meninos. Então todas as literaturas infanto-juvenis que não deu tempo de eu ler, eu acabo lendo. E com a visão de hoje, que delícia e quanto aprendizado. Acho que eu sigo evoluindo com os meus meninos nas leituras que a gente faz, porque não é uma leitura só para eles, que sempre traz uma informação hoje com o meu olhar, com a idade que eu tenho, né? Então, que delícia! Eu acho que não tem brincadeira mais gostosa do que a mãe ler pro livro, ler um livro pro filho, a mãe ler para o filho. Eu acho que acaba com uma brincadeira dos dois, interagem um conta o exemplo do outro, e que delícia! Então aí, a resposta é ensinando, óbvio, como tudo na vida, e de forma repetida, né? Ninguém ensina uma vez e sai e aprende na outra. E exemplo do que vem em casa, exemplo do que vê na família. Tá bom? Um beijo pra vocês.